Fala pessoal, bom demais, estamos começando mais um podcast, hoje um podcast especial, até porque quem escuta nós, geralmente ele gosta do digital, tá antenado, o podcast é uma coisa moderna, e a gente vai explorar uma coisa que hoje chama muita atenção, que é a questão do influenciador. A gente está com a Tá aqui, que é uma mega especialista na área, ela está trazendo muita inovação, para as empresas que ela presta serviço, com planejamento e criação de performance com marketing de influência. A Tá, ela, assim, passar para o Bruno, mas ela é CEO, né? Fundadora. Sim. E CEO, né? Ela passou pelo mercado e por várias agências. A LDC é uma empresa grande no segmento. Acho que lá ela tirou uma casquinha, né? E passou pela Vevo também e vai contar um pouco da história dela. Brunão, puxa um pouco aí e vamos pedir para ela contar um pouquinho dessa história para nós e descobrir como é que a turma ganha dinheiro com isso. Isso aí, galera. Boa noite. Bruno Nakati na área. Prazer estar aqui nessa bancada conversando com pessoas de peso. Pô, eu tô emagrecendo, viu? Estamos ansiosos para escutar um pouco da sua história, né? Que a gente conversou um pouco antes. É uma história batalhadora aí, né, desenvolvendo hoje novos projetos digitais, né, que é uma parada que está em alta, muita gente está entrando nesse mercado, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dessa pessoa maravilhosa, CEO, né, da agência, e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, meninas. É ela. É muito bom estar aqui com vocês. É um prazerzão, tá? Acho que é muito importante vocês abrirem esse espaço para a gente falar sobre inovação, projetos digitais, influência e marketing, né? Acima de tudo. Porque, como vocês disseram, é algo que está muito em alta mas que não é todo mundo que sabe o que está acontecendo por aí. Então, muita marca dá escorregada, muita marca ainda está patinando muito no marketing de influência, e acho que quanto mais a gente disseminar um pouquinho do que a gente sabe é importante para que as marcas voem dentro do marketing de influência. Boa, isso aí. Então, galera, já segue ela lá no Instagram, é a Thaís Almendra, né? Isso. É especialista em conteúdo digital. E é isso aí, Vitão, vamos que vamos. Conta para nós como é que você entrou nessa área? Você sempre foi do marketing? Então, gente, assim, na verdade eu sou jornalista de formação, né? Eu atuei mais de 10 anos no jornalismo, eu sou formada, né? Pela Metodista de São Paulo. Quando eu comecei no jornalismo, eu tinha muita vontade de reverberar vozes, né? Meu sonho era sempre contar histórias de pessoas que fossem invisíveis na sociedade. Então, de alguma maneira, quando eu estava no jornalismo, desde o comecinho mesmo, enfim, lá no Rude Ramos Jornal, em São Bernardo, quem é de São Bernardo sabe que é um jornalzinho de bairro, subia morro para entrevistar pessoas, via alagamentos e participava muito de tudo isso. E em seguida eu falei, cara, é aqui que eu quero estar para dar voz para essas pessoas. Aí eu fui para o UOL, né? Trabalhei quase 10 anos, 9 anos no UOL. Fazendo diversas coberturas, desde games, eu fui apresentadora de programa de game. Quem não sabe, assim, vai ficar chocado. Já apresentei programa de esporte. Qual o programa de game? Então, lá no UOL, ele não tinha... Eu acho que era o UOL Jogos. E quem é gamer das antigas... Eles têm essas divisões lá assim, né? O UOL Jogos. Financeiro, UOL Jogos. Acho que a gente não chegou a ter um nome do programa. O Prandoni, meu parceiraço, a gente fazia várias entrevistas de games. Assim, eu era uma das primeiras meninas no game, então era meio difícil estar ao vivo em vídeo, né? Assim, foi um pouco difícil. Passei pro esporte. Juca Kfouri, Vitor Birner, lendas que me abriram caminhos no futebol, principalmente. E aí eu tava muito no meio digital, ajuda a criar as redes sociais do UOL, e a gente trabalhava numa equipe de interação que a gente fazia tudo que as pessoas ainda estavam meio que achando estranho lá em 2008, Era 2009. Novidade. Tudo na internet que tinha nessa época era meio que novidade, ninguém tinha uma segurança. Sim, sim. Naquela época, você tinha receio de apostar na internet? Não é que eu tinha receio, eu tinha muita vontade. Só que dentro, por exemplo, do UOL, os próprios chefes e editores tinham medo. Eles barravam muita coisa, porque eles falavam, você vai jogar o nosso conteúdo que tá dentro do UOL pra fora? Eu não, é que se você joga pra fora, né, pra fora nas redes sociais, que é o pra fora que a gente diz, você consegue trazer mais gente para dar visibilidade. Você, mais na verdade, canal, né? É mais canal de comunicação. Mas lá em 2008, 2009, gente, não é o mesmo Ninguém pensamento que a entendia gente isso. tinha agora.
Então, a gente, pra vocês terem uma noção, pra gente implementar a TwitchCam, não sei se vocês lembram da TwitchCam, que era do Twitter, que era uma plataforma que você conseguia assistir via Twitter vídeos e as pessoas comentarem pelo Twitter, foi muito difícil. E para eles acreditarem nessas apostas de redes sociais, jogando conteúdo para outras mídias que não era o site do UOL. Então, eu batalhei, eu não tinha medo. Na verdade, eu tinha muita vontade, eu cada vez mais queria fazer coisa diferente. Porém, naquela época, era muito barrado. Então, eu consegui mudar muitas coisas lá, com a ajuda de muitas pessoas bacanas, assim, dentro do UOL, e consegui me fazer dentro do digital, porque eu comecei no digital. O UOL foi a mola propulsora para eu ser o que eu sou hoje. E lá mesmo, cobrindo política, tendo contato com diversos artistas, entendendo histórias diferentes, dando voz para outras pessoas, que foi o que eu comecei falando. Então, no UOL foi a oportunidade que eu tive de conhecer essas vozes diferentes. E como eu estava falando para vocês lá fora, no começo, crescer e aprender todos os dias com essas histórias. Legal. E cada vez mais reverberá-las, né? E aí foi isso. Do UOL, eu fui chamada para entrar na influência, para entrar numa agência de publicidade. Fiz SPM, né? Fiz gestão de negócios com ênfase em marketing. Foi para a agência Pereira Odell, que era do Vale do Silício, foi lançado no Brasil. E eles falaram, na gringa tá bombando, faz aí, vamos fazer PR digital, vamos lá, vamos se jogar e vamos que vamos. Falei, nossa, não sei, será que eu tô preparada para largar o jornalismo e fazer tudo isso? Mas a Ana Marta, como sempre eu falo em todas as entrevistas, uma grande parceira minha, e ela que me deu esse poder de decidir uma carreira nova, porque eu entrei na influência, que não era influência, por volta de 2014, 2015, apostando no digital e apostando em influenciadores, para reverberar por meio de marcas. Tá. Aí foi aí que eu entrei. Lá atrás, né, mudou muito, né? Quando você escolheu o jornalismo, tipo, de 10 anos para cá, mudou tudo, né? E quando você escolheu o jornalismo, o que você imaginava, assim, da sua carreira e depois foi mudando tudo? Porque... Olha, eu imaginava que eu ia continuar sendo uma pessoa que é um veículo para outras. Você ia ser um repórter da Globo, você imaginou isso? Eu sempre quis ser repórter da Globo, mas eu era repórter do UOL. Eu só tava no digital, que antes as pessoas não via tanto, Hoje, né? Tá todo mundo. Hoje tá todo mundo. Globoplay, por exemplo. Sim, todo mundo tá na internet. E eu também queria ser repórter da Globo. Eu falava, nossa, eu quero, mas engraçado, porque as pessoas criaram a Globo como uma visão de reverberação, né? Mas que louco isso. Porque na nossa época era isso. Não, agora a gente pode montar um podcast nosso se a gente tem a nossa audiência, né? E é por isso que eu perguntei isso, porque, tipo, de 10 anos pra cá, o que acontece? O caminho, ele meio que pulverizou, né? Sim. Você vê grandes jornais hoje, na verdade, grandes jornais, assim, que eu digo assim, eu sigo alguns... Instagrams de notícia. E aí o que acontece? Eles são verificados, são jornais mesmo, né? Tem o puta approach de mídia e tudo mais. E às vezes eu vou ver, é um cara normal, começou a escrever, postar, não sei o que, ele virou os posts dele chega mais que os da Globo. Sim. Né? Sabe o que eu ia perguntar pra você, assim, qual o maior, tipo assim, você faz alguns trabalhos de marketing de influência para empresas grandes, né? Tem algum assim que foi uma virada de chave, que você percebeu que, pô, é isso aqui que é minha vida, isso aqui é meu propósito, eu consigo transformar assim? Então, disso tudo que eu trouxe do jornalismo, eu comecei a implementar no marketing de influência, que em 2014, 2015 não era chamado disso, tá? Era PR digital, no Brasil tinham 3 ou 4 pessoas fazendo isso, até pessoas que hoje são grandes amigos, a Thaís Chaves já estava comigo, que é do Magalu, maravilhosa, beijo. A gente estava lá e a gente estava lutando por uma coisa que a gente não sabia para onde ia. Tá? E aí, como a Ana Marta me deu essa oportunidade dentro da Pereira Odell, eu falei, vamos embarcar. Aí a gente fez um grande projeto que foi reconhecido, que foi um projeto de lançamento de carro para Fiat. Foi a primeira live dentro do Facebook com várias vozes, né, sendo contadas ali, vários tipos de influenciadores, vários tipos de pessoas ali, contando uma história sobre um carro, sobre o lançamento de um carro, né? Tinha a Fiorella Mateis, que é filha de uma pessoa que trabalha com automobilismo desde sempre, e ela tem uma paixão por carros, ela ama carros. Eu tinha vários tipos de influenciadores, né? Ali foi a minha mola propulsora, que eu vi, caramba, o que eu faço no jornalismo dá muito bem para eu continuar fazendo nas redes sociais e ainda ter um patrocínio de uma marca. Que fantástico, eu tô contando uma história de um carro, mas ao mesmo tempo, esse carro faz parte da vida das pessoas. Porque o carro, dentro da vida dessas pessoas que eu coloquei ali, é muito importante.
Qual é a vida delas? Tem um pouco do propósito delas. Sim. Então, como é que você encaixa essas vozes dessas pessoas para uma publicidade para ela ser contada? Então, a gente lançou um carro com uma equipe brilhante lá na Pereira Del e a gente foi indo. Foi aí que foi minha virada de chave. Eu falei, caramba, eu sei fazer isso. Eu sei contar essa história. E se eu sei contar essa história, então eu vou contar muito mais histórias por meio de vozes e tendo uma marca patrocinando, porque é muito mais fácil com uma marca patrocinando do que você emplacar alguma coisa no jornalismo, que o jornalismo não tem ninguém te patrocinando, né? E ao mesmo tempo você consegue levar conteúdo para as pessoas, né? Com a marca junto, né? Sim. E como que é desenvolver, assim, uma comunicação numa TV Globo, né? Às vezes é 30 segundos ali que você precisa captar e prender a atenção da pessoa. Como que é uma elaboração de um projeto digital para você conseguir medir performance de um trabalho? Um projeto digital, ele é bem diferente da mídia da TV, tá? A mídia da TV, você vai pegar o determinado programa, inserir uma publicidade, sei lá, no BBB, no intervalo do BBB, você vai inserir uma publicidade lá, vai ser visto por várias pessoas, etc. Claro que isso tem todo um planejamento. No digital, a gente tem que entender o planejamento da marca no digital. O que vocês estão fazendo no digital? Onde vocês estão nesse momento? Vocês têm redes sociais? Quais redes sociais você atua? Tá, beleza. O que você quer fazer no digital? Quero lançar esse celular. Tá, mas a gente não pode só lançar e ir embora. Porque a pessoa usa agora e daqui a pouco ela tá com Samsung. Entendi. Então você tem que, num projeto, pensar o que o teu cliente, no briefing, qual é o KPI que ele quer atingir, qual a história ele quer contar. Então, lá na Digital Social, né, que na minha agência, depois eu conto um pouquinho mais, mas eu cheguei em 2018 a montar a Digital Social, e até agora tá dando grandes frutos, e que era o meu projeto de vida. Lá, o que a gente faz? A gente pensa nesse briefing desse cliente, entende, cara, beleza, o que você está precisando dentro do digital? O influenciador, ele vai ser o meio de tudo isso, tá? Então, como a gente conta essa história no digital cruzada com o que você já tá fazendo? Não adianta eu fazer alguma coisa no TikTok se você não tá no TikTok, fica um pouco incoerente. Você tá falando no TikTok, só que você não tem rede social lá? Então, a gente analisa esse projeto, por que a gente está fazendo, planeja junto com o cliente, entende o que é que você vai falar, qual é a tagline, qual é a mensagem que você quer passar, por que você quer passar essa mensagem? O que você quer contar? Beleza, a gente entendeu? O influenciador, ele vai ser o teu veículo de transformar essa informação e de pulverizar tudo isso. O influenciador, para mim, ao meu ver, ele é o meio de um pensamento estratégico planejado digital. Se não, o seu KPI final, o seu business intelligence, a sua medição de dados, o seu reporte final, ele não funciona. Entendeu? Entendi. O convencional é marketing de venda. E o que você faz é uma coisa... Não sei se eu estou certo. Não, pode falar. Mas é um marketing que você influencia a pessoa a viver aquele produto, né? Exatamente, exatamente. Porque o que acontece? Você tem um marketing de venda. Promoção, tal, não sei o quê. De oferta, né? Tem um exemplo, né, que eu vi esses dias no LinkedIn mesmo, né? Que acho que foi a primeira propaganda que o McDonald's fez sem mostrar o lanche. Você viu isso aí? Eu vi, maravilhoso. E é mais ou menos isso, né? É. Porque basicamente tipo, tá todo mundo trabalhando no escritório e tal. Eles não mostram o lanche, mas aí cada um vai dando um sinal pro outro que é a hora do lanche, entendeu? É. E a moral da história tá implantando uma cultura ali e um momento que é mais ou menos as propagandas da Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola, ela faz a influência de que Coca-Cola, final do ano, não sei o quê, mas ela não fica fazendo promoção da Coca. Sim. Faz no folheto, faz no extra e tal. Sim. A influência é contar uma história verdadeira. Tem muito a ver isso que você está falando, porque a influência é contar uma história verdadeira dentro de uma vida real. É como eu sou uma influenciadora, você é um influenciador, todos nós aqui somos influenciadores, não importa o número de seguidor que você tenha. E dentro da influência eu tenho que contar uma história minha de vida. Eu tô contando aqui, já citei inúmeras marcas. Essas marcas fazem parte da minha vida. Como eu conto isso de uma forma genuína? E sem, de fato, ser aquela fotinho com o produtinho aqui do lado, fazendo uma oferta de um produto por tal valor. Claro, a gente também vai falar de valores. A gente também vai falar de outra coisa. Mas como inserir esse tipo de conteúdo na vida real das pessoas? Então, o influenciador, ele vem para co-criar e trazer aquilo. Cara, eu uso esse produto, eu não uso. Como que eu uso ele da melhor forma possível? Como que esse conteúdo
como esse produto pode fazer parte do meu conteúdo do dia a dia, e como as pessoas vão entender que aquilo é uma mensagem a ser passada, né? Que de fato, claro, você está influenciando no final na compra do produto, mas de fato ele constrói um storytelling legítimo. Sim. A base da influência é um storytelling verdadeiro e legítimo. Porque senão você sabe quem é a pessoa que consome ou não um produto. Na TV, é óbvio, você já está esperando aquele tipo de publicidade, que vai ser talvez um pouco mais forte. Mas também existe a publicidade que conta uma história, né? Que conta essa história verdadeira. Que conta essa história, por exemplo, Coca-Cola é o Natal, você já assimila de fato, né? A Coca-Cola, ela mexe muito com o sentimento da pessoa. O emocional, né? O emocional. Exato. E a influência nada mais é do que o emocional, né? A gente conta histórias com emoção. E pessoas trabalham com emoção. Sim. Né? Como as empresas têm que procurar esses influenciadores e tudo mais? Tem que procurar você, liga 08. Olha, assim, tem muita gente que quer apostar na influência. Perfil, né? Muita gente quer apostar na influência, mas de fato não se estruturou internamente, tá? Eu falo muito sobre isso, principalmente nas minhas aulas, quando eu dou as aulas, tanto na SPM ou qualquer curso que eu dou pra ir pelo Brasil, tá? Falo, gente, primeiro, antes de você... Eu esqueci de falar isso também, ela é professora da ESPM. Isso, eu dou cursos livres lá. Toma essa carteirada também. E aí, o que acontece, né, dentro de tudo isso? As pessoas ainda não estão estruturadas no marketing digital delas. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Falam, não, vou usar influenciador agora porque eu quero vender. Ah, porque eu quero fazer alguma coisa. Influenciador não é vendedor, já parte por aí. Sim. Influenciador serve para conectar a marca com o público-alvo. Criar cultura. Criar cultura, comunidade. Contar história, credibilidade, legitimidade, tudo. Venda é consequência. Legal. Então, quando a pessoa quer montar um planejamento, quer pensar no influenciador, primeiro ela tem que estar com a casinha dela de digital feita. Você está com a sua casa de digital feita? Tá. O que eu quero com o influenciador? O que seria a casa feita no digital? Vamos lá. O básico bem feito. O básico bem feito. Você Instagram legal, uma comunicação legal. Sim, você tem que ter um e-commerce que realmente funcione de fato. Certo. Você tem que estar em outras redes sociais que não seja somente uma rede, porque se uma rede acabar já era, certo. Né? Você tem que estar em multicanais, claro. Você tem que pensar qual que é a rede social sua que você precisa contar essa história. Onde seu público-alvo tá. Onde seu público-alvo tá. Você precisa saber quais são os tipos de conteúdo que funcionam para o seu público. Qual que é o seu target? Você sabe qual é o seu target na internet? Então, tudo isso influencia muito para que a influência funcione. Então, precisa estar com a tua casa bem feita, quando eu falo. Você tem que estar com as suas redes sociais. Até o seu WhatsApp funcionando bem, porque o WhatsApp também é uma rede social, tá? Então, se o WhatsApp tá funcionando bem, você consegue absorver demanda, né? Então, é um ponto antes do que você escolher o influenciador. Então, sua casa tá feita? Beleza. Agora vamos lá e vamos entender o que o influenciador pode te trazer. Legal. Tá, e o que eu quero com ele? Por que eu quero contratar o influenciador? É isso que eu ia perguntar. Como que qual que é a sensação do seu cliente quando ele pensa em retorno de uma publicidade, né, que é um dinheiro investido, porém é um risco muito grande. Você não sabe se aquilo vai ter retorno. Como toda publicidade. Como que eles, né, como que é mais fácil negociar que faça sentido para os dois lados? Eu acho que assim, primeiro ele tem que entender o KPI dele. O que você quer fazer? Ah, meu KPI é awareness. Eu quero contar para todo mundo o lançamento de um produto X. Ah, eu quero contar para todo mundo, sei lá, o batom novo que eu tenho. Ou eu quero que eu tenha creators que produzam conteúdo para mim, que esses creators tragam endosso para minha marca. O que eu quero? A gente vai, obviamente, entender mais ou menos o que ele quer e sugerir qual caminho ele ir. Olha, eu tô montando uma marca agora, ou então eu já tenho a minha marca e minha marca tá assim, assim, assim. Eu tô vendendo no e-commerce, mas eu queria pessoas reais para utilizarem minha marca. Eu não quero mais colocar em modelos que de fato não usam. Ah, então aí a gente já tem outro caminho de conteúdo. Então são vários tipos. Assim, pode ser qualquer coisa que o nosso cliente queira fazer. Aí ele vai falar, tá, agora eu quero investir em marketing digital por meio de influência porque eu vou contar histórias com pessoas reais. Aí o primeiro ponto que tem que entender com a influência é que você vai começar contando história com pessoas reais. E a partir disso, a gente vai desenhar uma estratégia. Legal. Não adianta, muitos clientes fazem sozinhos, tem muita gente que se dá bem, mas muita gente se dá muito mal, investe em influenciador, porque aquele ali tem um número de seguidor tal, vou lá, vou dar o dinheiro que eu tenho aqui do meu marketing naquele influenciador.
vai se dar mal, porque a influência não é comprar só um influenciador. E aí, um monte de gente fala que dá errado, que aí é o que você fala, nossa, é um investimento que você não sabe se vai ter retorno. E quanto tempo para o investidor enxergar esse retorno a longo prazo? Você já enxerga a influência na hora que você começa. Por quê? Porque pessoas reais estão comentando ali. Vai ter gente perguntando o que é o produto, ou pessoa tirando dúvida, ou gente querendo comprar e não conseguindo. Feedbacks É instantâneos. muito instantâneo. É instantâneo. Você já sabe mais ou menos. Mas agora, para retorno de venda, existe uma... eu digo que a gente monta um squad para contar tudo isso, porque não adianta eu falar que eu comecei a fazer usei esse celular hoje na publicidade e amanhã eu não uso mais. Porque você sabe que é fake, que não é legítimo. Então, por isso que a gente fala que squads, influência, ele tem que ser a longo prazo. Você tem que ir testando, entendendo se aquela pessoa realmente vai ter fit com a tua marca. Porque, assim, ter fit com a marca não é somente você olhar no qualitativo e quantitativo. Ah, acho que tem. Não, é você ver se aquele seguidor se conecta realmente. Se conecta, exatamente. Tá, mas eu acho que isso daí mudou agora, né? E eu acho que o divisor de água disso daí foi a criação do algoritmo. Porque antes o marketing ele não era democratizado, né? Sim. Se você tivesse uma empresa de médio porte, você ia começar a panfletar, tudo mais, né? Agora, se fosse pequeno porte, dificilmente você consegue fazer alguma coisa, né? Bom, de qualquer forma, como que isso daí mudou? Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso para nós? Sim, eu acho que assim, há uma mudança brusca até, porque o algoritmo ele te induz a algumas coisas, mas também existe uma mudança muito importante de nichos. Ele quase que decide tudo. Ele quase decide tudo para nós. Mas é muito legal, porque você consegue ver nichos que antes não eram vistos, né? Você não via aquele micro-influenciador que fala para aquela pessoa específica. Por que eles existem? Porque o algoritmo ajudou eles, na verdade, que ele vai entregar para aquelas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui de uma Amazon, né? Que você clica num produto e logo ele já indica mais 3 produtos, já enche seu carrinho. A gente fala que é a revolução, né, do marketing. É o marketing de dados, né? Quanto mais dados você coleta hoje do seu público-alvo, do seu cliente, mais você consegue vender e manter ele, né, num tempo de vida ali dentro do... Eu queria perguntar sobre... Eu vou perguntar sobre os influenciadores, mas antes eu estava pensando aqui, né? Eu até desenhei 2 bolinhas, uma ligação entre elas, que hoje tem agência de marketing, né? E tem os influenciadores, né? O que eu imagino que a sua solução ela é perfeita justamente nesse salto entre um e outro. Porque a empresa, geralmente, sai contratando influenciadores, inserções, tudo mais, e contrata uma agência de marketing para criar arte e tudo mais, para criar comunicação... uma empresa de médio porte para lá, ela sai contratando as 2 frentes e não tem conexão entre um ponto e outro. Se eu não tiver muito errado, é mais ou menos aí que você vai e, aparelha o negócio e começa a otimizar recurso, né? Sim, com certeza. A Digital Social foi criada exatamente para isso, né? Porque a gente viu um buraco, um buraco muito grande entre... gente intermediando influenciador, agências de influenciadores, que são agências, também falo gente, mas agências que intermediam influenciadores, agentes de influenciadores, agências de publicidade, as marcas ali, ninguém estava se conectando e ninguém estava pensando no racional. As pessoas estavam, de fato, comprando influenciador sem pensar nessa estratégia. Então, eu vi uma carência no mercado muito grande, porque eu estava trabalhando nesse mercado. Eu era agência de publicidade, eu era a única dentro da agência de publicidade tentando conectar todas essas bolinhas, né? Você colocou 2 bolinhas ali, mas são muitas bolinhas, se você for ver. Tá aqui a publicidade, a agência de publicidade, aqui a marca, aqui o influenciador, aqui a gente intermediando o influenciador, e tava tipo uma zona. Aí eu falei, gente, calma aí. Precisa vir com essa solução para agregar tudo isso e que a gente pense num projeto perene, e que eu consiga metrificar. Quando você tava falando de dados, até eu vou voltar nisso, o dado, para mim, é muito valioso. Ele é meu petróleo. Até a gente brinca sobre isso, mas ele é meu petróleo. Porque eu preciso medir esses dados dos influenciadores, até de um micro, até de um nicho, para entender a validade dele. Para eu dizer pro meu cliente, cara, vai por esse lado ou não vai, pelo amor de Deus. Não gasta dinheiro nisso. Tem gente querendo colocar, sei lá, 1 milhão e não sabendo onde ele tá colocando. Viu? Calma, não.
Não faz isso. Segura, vamos aos poucos. Precisa entender, né? Precisa entender. Vamos aos poucos. Vamos entender onde a gente tá encaixando. Por que a gente tá encaixando. Vamos medir, vamos metrificar. Ou não sabe nem como direcionar, pra onde direcionar, Exatamente. Né? E aí dizem depois que marketing influencer não funciona, mas não é isso. Ele não tá direcionando pro funil de vendas dele. Exatamente. Você não tá indo pro público certo, você não tá contando uma história real, você não tá fazendo publicidade do jeito certo. No final, tudo é publi. No final, vai dar venda. Mas como é que a gente, de fato, torna essa publi mais conteudista e mais verdadeira possível por meio dessas pessoas? Que o algoritmo, às vezes, nos prejudica e às vezes nos ajuda, mas a gente vai alcançar nichos específicos para aquela marca. Entendeu? Aí você vai entender onde tá a sua maior conversão ali. Exatamente. Né? É bom. A gente tem uma pessoa que está visitando nós, ele foi um entrevistado também, que é o Conrado, né? Ele é fundador da ARM. E ele é, por exemplo, ele é um case exatamente disso, né? Porque assim, ó, ele empreendia, porque ele trabalhava numa outra empresa, né? E também gestava a ARM. Mas o interessante da ARM é que é o seguinte, eu não sei os números, mas ela vende mais do que 5, 6, 7, 8 lojas físicas, e ele nunca teve uma loja física. Ele só no e-commerce, só no digital, só por meio de marketing de influência, só acertando os caras certos. Ele é o case de sucesso nisso. Ele é o caminho que as pessoas hoje muitas vezes não aceitam, os consolidados, né? E aí a minha pergunta é, tipo, em que momento que as empresas grandes, na linha do tempo, se tocaram que, porra, é isso aí, velho, o negócio tá virando o jogo. Acho que ainda o case ARM, eu acho o case fantástico, porque ele tá com a casa dele pronta no digital para contratar influenciador. Então ele tá ligado que ele precisa fazer o feijão com arroz muito bem feito do digital e das redes sociais, e por isso que ele funciona na influência. Agora, assim, eu acho que ainda falta muita marca entender o poder da influência, tá? Eu acho que ainda falta muita marca virar a chavinha. Ainda tem muita gente querendo engessar influenciador e falando pra ele falar daquele jeito. Não é o influenciador fazendo conteúdo por ele próprio. Mas eu acho que começou uma virada de chave mesmo, assim, que começaram a ver a importância do marketing de influência em 2018. Mas começou, é que eu vim de Surgiu 2014. o hype da onda? Começou em 2018, tipo, cara, vou investir. Os primeiros digitais. Vou investir, porque assim, em 2018... No digital, né? No digital, porque antes, assim, existia sei lá, um apresentador da Globo anunciando uma marca. Que era um influenciador. Todo mundo é um influenciador, sim, tá corretíssimo, é isso. Já existia, só que as pessoas não faziam assim. Agora, no digital, e construindo o digital cruzado com off, com uma TV, etc., eu acho que as pessoas começaram a se tocar um pouco mais de 2018. Em 2016, eu trabalhei, para vocês terem uma noção, passei por diversas agências fazendo planejamento e criação e estratégia de influência, mas em 2016 para 2017, eu falei, cara, vou trabalhar com o influenciador do outro lado. E aí eu falei assim, vou lá para entender o que tá pegando. Aí na Digital Stars, que era uma grande agência de youtubers da Kéfera, do Resende? Né, o Resende ainda não tava. O Resende não tava com a gente, mas o Castanhari, o próprio Whindersson era nosso. A gente tinha inúmeros youtubers gigantescos. O Pyong, que foi pro BBB, era nosso. Nem tinha ido ainda. E eles surgiram ali, naquela eles eram época. youtubers. E eles tinham uma grande demanda. O youtuber naquela época, ele era estourado com, assim... com quantos views? Nossa, essa galera tinha 10 milhões de views. Hoje em dia, no YouTube caiu totalmente. Hoje 10 milhões não é nada para um influenciador. Não, no YouTube hoje é muito bom se fosse assim. Sim. O YouTube mudou totalmente, né? Mas os 10 milhões lá, hoje é 2 milhões. Não, mas o Bruno, o Zé e o Gu lá, começou uma febrezinha, lá no comecinho do YouTube, de dois amigos nossos começaram a dublar. Tipo fazer assim, dublar vídeos. as músicas, imitar. Legal. Não sei se você chegou a ver uns vídeos assim, vários negros assim no mundo começaram a fazer isso. Eles começaram a colocava fazer... peruca e ficava, sabe, causando mesmo. Sei. E dava tipo 30 mil. Dava audiência. Eles formaram uma comunidade legal. E naquela época ninguém entendia isso, de poder de comunidade e tal. E a gente ficava meio que nessa parada de zoeira. Mas já assustava, já, viu? E hoje eu falo, porra, os caras eram influenciadores. Com certeza. Né? E se eles tivessem continuado naquela época hoje, talvez teriam... Com certeza. Né, estourado aí, 1 milhão de seguidores na internet. Mas é legal o Vitor falar disso aí mesmo, porque
a gente cresceu junto, né? A gente viu os meninos crescerem e era uma época que a internet, assim, era celular V3. Não tinha nem celular, não tinha nem internet no celular, pra você ter uma ideia, né? É webcam, né? Era computador, Sim. tal, internet. Uhum. E, cara, é muito legal. Né? Mas, ó, posso fazer uma comparação aí com esse case aí, que é o seguinte, hoje em dia, hoje tem o TikTok, né? O TikTok acho que é o do momento, né? Então, assim, ó, você vê lá o menino mais novo, tal, não criança, mas assim, 14 anos, 12 anos, 13 anos. Adolescente. Ele tá lá, ele tá no TikTok. E, meu, você pega essa garotada, 16 mil seguidores, 15 mil seguidores, assim O TikTok, ele é muito mais fácil de você viralizar. Mas vai saturar. Eu acho que ainda não, tá? Mas vai. Porque o YouTube daquela época também era assim. Então, isso que é onde eu ia chegar. Que, teoricamente, aí eu vou devolver pra você, mas o que acontece? O YouTube, ninguém dava nada. Porque você olhava um número, você falava, não, é impossível que tem 16 mil pessoas, você nem dava muita bola. Se você olhar no Instagram, subir 16 mil, 20 mil, 50 mil, você assusta, mas no TikTok você não dá muita bola. Mas, na verdade, eu acho que é ali que tá a água limpa, por exemplo. O TikTok, ele tem até uma viralização totalmente diferente, né, das outras redes sociais. Ali, você pode virar um TikTok qualquer momento, né? Porque você pode virar o assunto do momento ali. É um outro formato, de fato. O TikTok, eu acho que ele tá cada vez mais em ascensão. Acho que não é só para adolescentes. A gente que tem esse mito um pouco, né? Uhum. Porque também falavam que o YouTube, lá na época da Kéfera, voltando que eu tava falando, quando eu cuidava deles, jovens, né, no YouTube. Não, o YouTube, ele começou com jovens, mas olha lá o que tem de gente mais velha hoje em dia, que é da nossa época, fazendo conteúdo fantástico. Então, é a mesma coisa que tá acontecendo com o TikTok. Não é só de adolescente. O TikTok, ele tem muito conteúdo bacana. É que a diferença do algoritmo do TikTok é que ele entrega mais. E como ele entrega mais, ele tem mais visualização e as pessoas começam a seguir mais pessoas. E tem uma coisa de viral, né? Tem uma pegada da dança que viraliza, ou alguma coisa do humor que viraliza. As trends todas do TikTok, elas fazem você impulsionar fora a rolagem do TikTok. Eu, por exemplo, entro no TikTok, não sei vocês, eu não saio nunca mais. Porque você vai rolando, vai vindo tudo pra você. A primeira vez que eu entrei no TikTok, eu travei nele. Aí não é uma rede que eu entro muito, né? Mas assim, primeira vez que eu entrei, eu travei nele. Falei, caralho, esse negócio aqui é da hora. Não tinha nem Reels no Instagram ainda. Sim. Aí os caras incluíram. Hoje em dia, os caras tudo focado no Reels, né? E o TikTok é assim, sabe? Eu acho que ele vai continuar crescendo e acho que vai virar um pouquinho do YouTube. É porque o YouTube foi, assim, a gente sempre compara o TikTok com o YouTube. Na minha época de adolescência, foi o YouTube que foi impulsionado como uma maior rede, né? Principalmente pros jovens, né? É que eu acho que o TikTok, ele se deu bem nessa entrega, por quê? Porque ele começou a entregar o que o público queria assistir, que era o Reels, né? Que era uma parada que você perdia tempo de tela, assistia um vídeo de 15 segundos e começava a passar. E com essa parte de dados e tal, então, a pessoa que entra no TikTok, clicou lá numa hashtag que gosta, ela começa a entregar tudo aquele conteúdo. Daí, tudo que você começa a pesquisar, você começa a entrar nesse looping, né? Você falou uma coisa muito importante. A diferença do TikTok, e que tem uma coesão até do que a gente tá falando de YouTube, é que é uma plataforma de busca. O TikTok, você consegue buscar as coisas. Se eu quero saber sobre, sei lá, como fazer a unha com glitter, sei lá. Você vai lá e procura no TikTok e você consegue achar. Então, ele vira também uma plataforma de busca. Então, sendo uma plataforma de busca, a visualização é muito maior. Que é o que acontece com o YouTube. O YouTube é uma plataforma de busca, eu não sei vocês. Sim. Eu busco as coisas no YouTube. Às vezes eu nem dou um Google. Eu vou lá, deixa eu ver no YouTube pra ver como faz, não sei o quê. Que é o como fazer. Exatamente. É só jogar Você lá. sabe que nós temos uma estratégia disso, né? Que às vezes a gente até comenta fora do podcast, né? O pessoal pergunta, como vocês começaram e tudo mais. Bom, nós começamos fazendo uma brincadeira mesmo, né? Mas o nome, ele veio justamente disso, né? A gente sempre até pergunta assim, né? O primeiro buscador do Google, o maior buscador é o Google. Aí, qual que você acha que é o segundo? YouTube, não? É o YouTube. Só que o legal do YouTube, né? É que 60%, 80% das buscas hoje estão sendo feitas por voz. É verdade, isso é verdade. E geralmente começa como uma pergunta. Então é uma estratégia, o nome mesmo nosso, no começo, sempre foi uma estratégia de crescimento orgânico. Inteligentíssimo. Além, lógico, dos convidados que você traz a estar aqui, você estourou no norte, né? Engajamento até o ano que vem. Gente.
Ô, Tati, deixa eu fazer uma pergunta. Faz. Você faz todo esse senso de comunidade, de abordagem. Hoje em dia tem aquele negócio de endomarketing e tudo mais. Não sei se isso também envolve um pouco da sua agência. Mas o que me chamou a atenção é que eu tava lendo lá um pouco do briefing, na DS, né? Eu já estou chamando esse nome abreviado. Pode chamar. Você chama assim? Todo mundo chama, meus clientes, todo mundo chama de DS. A maior parte são mulheres? Sim, é até bacana, até para vocês entenderem, quando eu montei a DS lá em 2018, primeiro que eu era completamente sozinha e eu falei assim, como eu já vim querendo dar vozes para pessoas, eu também quero dar vozes para outras mulheres. E aí eu falei, cara, o meu sonho é fazer um time de 90% feminino. Porque a gente vinha, principalmente na publicidade e no jornalismo, a mulher sofre muito, tá? Tá. No jornalismo mais que na publicidade. Por quê? Porque a mulher é assediada 90% do tempo no jornalismo. Quando você cobre esportes, por exemplo, é muito difícil. Você é assediada. Quando você cobre games, você é assediada. Política, os políticos desdenham e não querem te ouvir. Na publicidade, existe muito, ai, que menininha bonitinha, ai, que não sei o quê, não sei o quê. Então eu falei, cara, o que eu quero fazer, eu não imaginava que a DS ia virar tão grande como ela tá hoje, assim. Eu digo grande, ela é pequena, mas ela é grande em projetos Não, ela é gigantesca. E a forma de fazer, sabe? E aí a gente fala que aí eu queria deixar essas mulheres também trabalharem num lugar que elas se sentissem cada vez mais elas. E que elas não precisassem se diminuir e não serem elas. Então eu falei, cara, vou contratar mais mulheres. Não foi até tão pensado assim, mas vou contratar mais mulheres, não querendo não ter homens, não é sobre isso, existem levantar essa bandeira de... Mas era assim, e pra deixar a gente confortável. Legal. Pra vocês terem uma noção, todas as meninas, a gente tem uma liderança muito linear, todas as meninas, todas elas opinam, elas são elas mesmas, elas riem, elas são autoastral, os nossos clientes chamam a gente de autoastral, que a gente entra com essa energia bacana Legal. nas reuniões, porque elas se sentem elas mesmas. Em outros lugares que eu passei, essas meninas não podiam ser elas mesmas. Porque elas tinham medo. Elas tinham medo de ser julgadas, elas tinham medo de não poder ir de um shorts trabalhar. Por que o homem pode ir de shorts trabalhar, a mulher não? Cara, tá mó calor, não tem nada a ver, entendeu? Enfim, de elas serem elas mesmas. E lá a gente... 90% feminino e a gente tem muito foco também em contratar pessoas pretas, em deficientes, né? Pessoas com algum tipo de deficiência. A gente quer contratar também os LGBTs todos. A gente tem um foco muito grande dentro do LGBTQIA+, também, para dar vozes a outras pessoas. Já que eu vim para isso, talvez essa é a minha missão na Terra, né? Então Legal. A gente acha que é isso. Não, muito legal ouvir essa história e ver que você levanta essa bandeira de realmente se colocar no lugar do próximo, né? E você também falou ali nos bastidores que você idealizou um projeto, né, de carnaval para pessoas deficientes. Conta um pouco disso aí. Na verdade, como eu falo, assim, eu tenho muito foco nas coisas que eu faço e eu quero que elas virem projetos maiores. Então, o meu projeto de TCC da faculdade foi sobre pessoas com deficiência adquirida que, ao longo do tempo, elas sofreram algum tipo de acidente e ficaram impossibilitadas de fazer alguma coisa. Então, esse TCC da minha faculdade no jornalismo foi um documentário, e esse documentário, ele me trouxe muitos amigos também, e muitas visões diferentes sobre a vida. E aí, eu falei, cara, preciso muito fazer algo com isso. Mas parou lá no jornalismo e eu continuei, obviamente, entrevistando e dando voz para essas pessoas, e eu tinha uma vontade muito grande de fazer algo maior. Em 2020, mais ou menos, eu encontrei parceiros maravilhosos, que da Bendita Produções, Kainan, Breno, um beijo grande para vocês. Eles fazem a produção do Carnaval do Rio de Janeiro, com os blocos do Rio de Janeiro. E aí a gente estava conversando, cara, a gente precisa dar visibilidade para as pessoas com algum tipo de deficiência, e a gente precisa tornar isso que a gente está conversando aqui real. Cara, vamos. Proporcionar um carnaval para eles também, para essa classe. Exatamente. Não é que eles não poderiam ter carnaval, que eles nunca tiveram, mas ter um carnaval acessível para todas as pessoas.
o que é ter um carnaval acessível para essas pessoas. Então a gente discutiu muito, veio pandemia... Muitos valores estão implícitos quando você faz isso, né? Sim, com certeza. E muitas vezes você mexe com a própria emoção da pessoa que tá vivendo, às vezes, a primeira experiência de carnaval, né? Uma coisa que ela nunca imaginou que ia estar vivendo, às vezes você proporcionar um momento como esse. Exatamente. É muito bom. É muito bom. E aí a gente conversando, é muito emocionante até. Aí passou a pandemia, eles, vamos fazer. Eu, Breno, vamos pensar, Kainan, vamos. Aí a gente se juntou no final do ano, vamos fazer e colocar esse projeto de pé. Digital Social e Bendita. A Bendita tá ajudando principalmente com essa área acessível e a gente fazendo toda a estratégia do projeto de comunicação, de influência, etc. E para colocar em pé. E a gente saiu, vamos vender para as marcas. E aí a gente vai apresentando o que é o projeto de fato, para vocês entenderem, e o que vai rolar. A gente vai fazer a primeira área acessível dentro de blocos do Rio de Janeiro. No mundo inteiro, a gente ainda não viu uma área acessível para que as pessoas não paguem por essa área. O que a gente vê é nos shows, tem uma área que tem acessibilidade. O camarote, mas eu e o Bruno saem na pipoca. Exatamente, quero o camarote, mas a gente não quer o camarote. Eu não quero ter uma área VIP, eu quero que qualquer um que esteja ali no Carnaval do Rio de Janeiro, ele consiga ter acessibilidade. Se eu tenho uma pessoa com nanismo, que ela consiga enxergar um palco. Se eu tenho uma pessoa que de fato, ela é amputada das duas pernas, por exemplo, que ela tem um lugar para sentar. Um cadeirante, ele consiga ir num banheiro sem ele ter que camelar, de fato, atrás de um banheiro químico, porque as prefeituras, elas não entregam isso. Os banheiros químicos em Carnaval, para pessoas com deficiência, são escassos, não tem quase. Eu não tô falando só do Carnaval do Rio de Janeiro, tô falando do Carnaval de São Paulo e qualquer carnaval. Sim. Se não é uma área VIP, essas pessoas, elas não conseguem se divertir. Elas até vão, mas elas passam o maior perrengue. Então, esse é o projeto. A gente tem uma área dentro do bloco Sargento Pimenta, e essa área, ela é uma área completamente acessível. Assim, completamente, eu acho que até é forçado eu falar, porque sempre tem o que melhorar, né? Porque a gente não tá na pele dessas pessoas. Eu não estou nesse lugar de fala, e eu sei completamente que eu não estou nesse lugar de fala, por isso que eu pego influências e pessoas da área para trazer essa conexão com a gente. E aí a gente está fazendo essa área junto com o Boticário, e foi muito difícil conseguir um parceiro que embarcasse de fato nisso. Que e legal. Boticário foi o parceiro que falou, tá, vamos lá. Então, Boticário patrocina a primeira área com acesso para pessoas com algum tipo de deficiência em um bloco, que é o Sargento Pimenta, que é no Rio de Janeiro. Dá 500 mil pessoas. Imagina o quanto de pessoa deficiente tem ali. Legal. E é só uma questão nisso tudo, é que é feito por meio de influência. A gente traz influenciadores com diversos tipos de deficiência, né? Para contar essa história no digital também. Então, entende que é o off cruzado com o digital? Sim. Eu tô contando uma história nas redes sociais também. Essa história já começou desde o começo da semana. Sim. E eu preciso reverberar essa história. A gente fala que são pessoas, mas na verdade é muito mais do que pessoas ali, né? São humanos, almas, famílias, muita gente por trás de tudo isso. Legal. E que estão se divertindo de uma forma legítima. Quando que vai ser, aonde que vai estar e como que as pessoas podem conhecer um pouco mais desse projeto? Vai ser no dia 20, nessa segunda-feira, no Carnaval do Rio de Janeiro. 20 de fevereiro agora. 20 de fevereiro. Tá. E nessa segunda-feira agora vai ser o carnaval, se a pessoa vai escutar, às vezes escuta depois. Exatamente, por isso que eu até parei. Vai lá na segunda-feira. Exatamente. No 20 de fevereiro, né, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, a gente tem uma inscrição prévia pra gente entender a quantidade de pessoas que a gente vai ter ali. Essa área, ela tem um limite de notação, porque é a primeira área. A gente quer expandir, o Boticário quer muito expandir com a gente, com a Bendita. Então, a gente vai contar essa história pelo Brasil, mas esse é o primeiro teste para entender como funciona. A partir das 7 da manhã, a gente vai ter um meeting point. Esse meeting point vai acontecer no Bossa Nova Mall, que é lá no aeroporto, né, no Santos Dumont. E a gente vai ter vans adaptadas para levar as pessoas até o bloco. Porque até isso é difícil para a pessoa ir para o bloco. Eu não posso só marcar e falar, gente, venham até o bloco. Ela não consegue chegar. Nem o metrô é completamente acessível. Como é que a pessoa chega? Como é que você chega de carro num bloco de carnaval? Então a gente falou, cara, que até foi uma ideia do próprio Boticário, vamos fazer um meeting point. E ali a gente vem com vans, indo e voltando, que até a gente conseguiu uma parceria, que é um cliente maravilhoso do lado da DS, que é a Iveco, caminhões. Eles deram um minibus, o primeiro minibus que eles têm,
Isso é fantástico. Eles doaram esse caminhão pra gente para fazer essa ida e volta das pessoas com deficiência. E aí a gente leva até, é pertinho, a gente leva, e aí nesse meeting point, qualquer um que tiver algum tipo de deficiência com algum acompanhante, pode ir e encontrar com a gente nesse meeting point. Ele acontece das 7 às 8h30 da manhã. Porque o bloco do Rio de Janeiro começa às 9 da manhã. A galera já tá no fervo, gente. Já tá no fervo de manhã. E aí quem tiver algum tipo de deficiência pode encontrar com a gente lá. Olha que legal essa parceria da Iveco podendo participar do evento desse, tá sendo reconhecido, vendo ser visto por milhares de pessoas. Às vezes até os próprios os deficientes ali comprarem, né, fazer um investimento da própria Iveco ali. Porque é uma marca que conecta, né? A gente tava falando de marcas que conectam ao Boticário. Parabéns para essa marca que olha para as pessoas, né? A gente falou um pouco da Arme também, que é a marca do Conrado, Sim. que eu acho que é uma marca que vive muito isso aí, né? Conta a história, realmente conecta a história da pessoa que vive um lifestyle, ou um deficiente que hoje vive um lifestyle, né, de academia, e eles conectam isso e sabem fazer isso de uma forma muito bacana. Eu percebi que um pouco, né, dos projetos, né, em geral, que são feitos, né? Primeiro, até comentando sobre, quando eu perguntei sobre o fato de você ter mulheres, e você falou sobre integrar e tudo mais, eu acho que o primeiro projeto que precisa as pessoas é elas mesmas se colocar no lugar das pessoas, né? Quando ela consegue se colocar no lugar das pessoas, isso facilita muito para ela a resolução de conflitos no dia a dia dela, tanto no pessoal quanto no trabalho. Você começa a entender, e uma vez que você começa a entender isso, você começa até a facilitar as suas conquistas, porque a pessoa baixa a guarda, né? Então, no pessoal, geralmente você vê que aquela pessoa é gente boa, aquela pessoa que ela é legal, tudo mais, geralmente ela vai adubando tudo. E ela só vai ganhando coisa boa, ganhando coisa boa, ganhando coisa boa. Tô falando pra ser bonzinho, tô falando pra ser trouxa. Não é sobre isso. Tem uma diferença, não é sobre ser trouxa, é sobre ser bom, sobre plantar o bem, porque você pode ter certeza que as pessoas vão entender isso. E aí o que acontece? Quando você começa com esse projeto para você mesmo, você começa a colher resultados. Os influenciadores, que era uma pergunta que eu ia fazer para você, eu queria entender um pouquinho mais como que eles podem começar e tudo mais, mas os influenciadores já é um exemplo disso, que geralmente eles já começam entregando muito conteúdo na frente para pensar depois no resultado. As empresas que já são empresas grandes, que a DS entrega, eu acho que o trabalho é incrível que você faz, porque é o trabalho de, primeiro, se colocar no lugar da pessoa. E depois nós ver o que a gente vai vender, o que vai ser entregue e tudo mais. Primeiro vamos fazer um trabalho legal, né? E isso não precisa ser financiando um bloco de carnaval. Se você colocar uma camiseta da sua empresa e fazer uma ação social, porque o que acontece? Não é porque eu quero que você faça ação social e tente vincular a sua empresa com aquela ação social. Mas, querendo ou não, quem está te possibilitando isso é o seu empreendedorismo, é a sua empresa. Então, não tem nada mais justo do que você também colocar a camisa da sua empresa. Então, faça uma ação social, ajude o próximo. Esse próximo nem precisa estar tão longe. Às vezes ele está perto. O problema é que de estar perto, geralmente ele não vai dar muito valor. Você sabia que uma coisa que eu vou até mudar minha pergunta. Porque uma coisa interessante que eu estava lendo num livro, né? Sobre como muitas vezes você ajudando uma pessoa, você pode estar ofendendo ela. Você já escutou eu falar sobre isso? Por exemplo, se eu te ajudo, acho que eu conversei com você esses dias, né, disso, né, Bruno? Às vezes você está ajudando a pessoa, mas se você não souber ajudar, se posicionar de um jeito legal, vai parecer, essa pessoa se sente mal, porque ela não se sente uma pessoa muito produtiva. E aí uma história que tem disso é que é um médico, que ele era médico e dentro de uma ação social já existia um médico, então ele falou, então não preciso ser médico, eu vou ser o cara que vai cortar o cabelo. Ele sabia cortar cabelo também, ele ajudava todo mundo, cortava o cabelo de todo mundo, mas muitos que cortavam o cabelo, ficava legal, tal, o cara saía reclamando. Porque o cara não conseguia entender que aquilo lá era, tipo assim, era uma autodefesa do ser humano. De, teoricamente, ele não quer ficar como frágil.
certo? Então, ele teoricamente, ele rebate uma defesa natural que a gente, às vezes, acaba tendo que administrar. Então, bom demais os trabalhos que vocês fazem e eu acho que quem está escutando pode fazer um pouquinho também, porque esse papo aqui está muito, muito, muito além do que só negócios. Tem a ver com pessoas, tem a ver com propósito e tudo mais. Bom, você quer contar mais alguma história para nós? Mais uma não, quantas histórias você quiser contar, mas quer contar alguma história para nós assim que você impactou bastante, que mudou um pouco o jogo, ou até mesmo da sua história? Ai, Onde você se tornou essa pessoa? Eu só queria comentar o que você falou anteriormente, porque eu acho isso muito válido, né? As pessoas com algum tipo de deficiência, ou também as minorias na sociedade, de todas as formas, elas não querem ajuda de fato. Elas não querem que as pessoas tenham dó delas. Elas querem que elas sejam inseridas na sociedade de forma legítima e verdadeira. Ninguém quer uma ajuda. A pessoa quer estar naquele lugar com outras pessoas como qualquer outro. Uma pessoa com deficiência, ela é igual a todo mundo. Ela não precisa ter um olhar de coitadismo. Não, na verdade, é uma inserção na sociedade de uma maneira leve. É só um comentário. Boa. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas vão conversar sobre cotas, sobre tudo, elas se perdem na conversa. Porque não tem a ver com ajudar. E talvez nem compensar, talvez eu nem encontre a palavra certa, então eu vou preferir nem entrar muito no mérito. Mas tem a ver com muito mais coisa, cara. Tem a ver com você. Sim. Esquece o próximo. Se coloque você no lugar da pessoa. Outro. Então, se você não conseguiu entender aquele negócio da cota, significa que você não consegue se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, o dia que você entender isso, provavelmente você vai começar a ganhar mais dinheiro, vai começar a ter uma noite mais feliz com a sua esposa, vai conseguir ter um amigo igual o Bu. Maravilhoso. E vai conseguir chamar uma convidada igual essa aqui pra nós. É isso aí. É isso. Mas sobre histórias, até voltando, assim, eu tenho muitas histórias para contar, principalmente porque eu trabalhei com muitos artistas, né? Eu acho que isso é muito bacana contar, desde o jornalismo. Uma polêmica, aí, Desde o jornalismo eu trabalhei com muitos polêmica. artistas. Agora a gente Não é polêmica não. Mas tem muita história bacana para contar desde o jornalismo, mas como tudo se intercala, né? Na verdade, o jornalismo e a publicidade, no final das contas, elas se intercalam na minha vida de alguma forma. E para vocês entenderem que nem todo mundo sabe, na verdade, a Pablo Vittar, para vocês terem uma noção, foi uma das primeiras, assim, quem começou a cuidar dela, e principalmente no digital, no marketing digital, fui eu. Eu peguei a Pablo lá do zero, legal, a gente, lá na Vevo, a gente pegou a Pablo do zero, a Fátima que descobriu ela lá, enfim, a gente pegou do zero e eu comecei a tocar as redes sociais dela e ela virou esse fenômeno. Então, o que eu gosto muito de contar de histórias é que os artistas, de fato, eles começaram a abrir os olhos pro digital e pro marketing pessoal deles há pouco tempo, tá? Menos de 7, 8 anos, assim. Eles não olhavam para isso, eles estouravam não sei de que forma, de fato, mas eles não olhavam esse potencial, né, de reverberação, de potencial mesmo de marketing, porque eles são uma marca, eles não se olhavam como uma marca. Então, depois de ter trabalhado com a Pablo, Glória Groove, Léo Chaves, do Vitor e Léo, enfim, tantas outras pessoas, a gente vê que os artistas também são vistos como marcas. E, na verdade, aquele artista também precisa ser uma influência positiva. Boa. Uma influência positiva também mostrando a vida real deles, né? Sim. E o que a gente pouco tem, né? A gente vê poucos artistas, mas eles estão aprimorando. Então, depois de trabalhar com tantos artistas assim, a gente vê o quanto ainda é preciso evoluir, mas o quanto muita gente também já evoluiu e quebrou barreiras, né? Boa. Mas é que o negócio tá meio louco, viu? Acho que de 10 anos pra cá, dá até dó dos influenciadores, dos artistas, de tudo. Porque, velho... Eles estão sendo comidos pelos influenciadores digital. Não, além disso, tipo assim, a cada... É quase mês. Pra não falar dia, o negócio começa a mudar, tá surgindo coisa nova. O público, ele começou, por exemplo, exemplo, Chitãozinho e Chororó. Né? Esse cara fazia uma música, depois ele cobrava X o show e fazia 20 shows. Ele fazia uma música e uma vez e ficava fazendo isso. Ele tinha que ter sorte, porque o Chitãozinho e Chororó, o que acontece? O negócio era um pouco mais simples, mas automaticamente a pirâmide era muito maior. Ou seja, ninguém chegava lá com facilidade. Então ele tinha que ser Agora chega pelo digital.
Muito mais fácil, né? Estourar E pelo ganha-se Wi-Fi, muito mais dinheiro. pelo Spotify. Veja o Zé Felipe. O Zé Felipe não lota show, mas ganha um monte de dinheiro na internet. Sim. Ele é Virgínia, é uma máquina. Ele e a Virgínia são umas máquinas. E, de fato, o show dele não lota. Ele é uma influência no digital. Então, tipo, essas histórias são muito bacanas de falar do mundo artístico. E que é verdade, o Chitãozinho e Chororó, se eles tivessem nascido agora, eles estariam explodindo de ganhar grana. Eles não ganharam tanto de grana que essa moçada de agora no digital Se lá tá naquela ganhando. época tivesse o Instagram... Exatamente, se naquela época Porra. tivesse o Instagram, o TikTok principalmente. Porque as músicas hoje, elas explodem no TikTok. Sim. É um exemplo próprio Big Brother. Que é o seguinte, a galera ficava, realmente queria o prêmio, né? Hoje, o prêmio é uma grana violenta. Eu quero esse prêmio, vou entrar pra lá pra ganhar o prêmio. Né? Porque vai que nós sai cancelado, né? É uma grana violenta. Mas pra esses caras, eles fazem... No Big Brother, eles fazem isso daí, a grana lá em um mês, tá? Se o cara for uma pessoa boa de influência, fazer conteúdo Isso que eu ia falar, sociais, né? você ganha um mês. O Big Brother é uma grande porta de oportunidade para você ser lançado no mercado digital. Entre mídias sociais Sim. e tudo mais. O que a pessoa tem que ter para conseguir, assim, ter um posicionamento bom na internet logo após uma parada dessa de você hypar, de repente, no Big Brother... Essa é a pergunta que eu sempre respondo quando me fazem entrevistas. E, assim, não há uma grande receita de bolo. Certo. Na verdade, você precisa, de fato, ter conteúdo de qualidade. A gente vê a Marcela McGowan, não sei se vocês sabem quem ela é. Ela é aquela que é médica, ginecologista, acho que foi de qual? Do Pyong. Do Pyong, isso. E aí, ela faz conteúdos voltados para ginecologia. Ela é uma médica renomada nas redes sociais. Um monte de marca contrata ela. Legal que ela educa o público dela. Sim, você já viu Ela aquele vídeo com as direciona crianças? o público dela. Ela e é ela maravilhosa. sabe fazer negócio E nesse gerou mercado negócio. digital. O que ela fez? Além de ela ser médica, ela tem agora uma empresa de produtos sexuais, né? É um sex shop, mas não é um sex shop. Enfim, eu não sei direito definir. Mas ela conseguiu, disso, fazer vários subprodutos. Não é só pela rede social que ela ganha, né? Ela virou uma marca, ela entendeu quem ela é, o e ela é a potencial própria dela. garota propaganda do produto dela, porque ela é uma mega digital influencer da área dela. Exatamente. E ela não foi igual uma Boca Rosa, que já era uma influenciadora e blá, 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 e blá, blá. Não, ela foi no Big Brother, agarrou a oportunidade usou do e suco, usou o nicho. Fez uma limonada, e cruzou pro nicho. Isso que é fantástico. Muito bom. É aí que você vê que é uma influência legítima. Tem muitas outras pessoas que são assim também, que a gente pode citar. A Paula Amorim, por exemplo, não sei se vocês conhecem ela, mas ela é de um BBB antigo. A Paula Amorim, ela é voltada, hoje é maternidade, o assunto dela, mas ela é voltada pro fitness, e um fitness muito legal. Ela ganhou no Limite, por exemplo. Acho que ela ganhou no Limite. E aí ela contou uma história sobre alimentação, sobre qualidade de vida muito fantástica e que hoje em dia ela vende pra qualquer marca, tá? Ela é excelente, a gente trabalha muito com ela e ela saiu do Big Brother. Então, no Big Brother não há uma receita, mas você tem que entender que você virou uma marca, qual é o nicho que você quer falar, o que você quer falar e entender que você precisa criar produtos dali, né? Sim. A Fernanda veio aí, né? No dia a gente tava conversando. Aquela. Fernanda Aquiola. A gente tava no Foi Big vencedora Brother, também do Big Brother. Sim. E o que acontece? O Porto Seguro do Big Brother era Playboy. Exatamente. Era tipo assim, ó, bom, se não ganhar o Big Brother, pelo menos eu saio na Playboy. E naquela época, sei lá, Playboy devia, sei lá, ser 2 milhões. Hoje em dia... Hoje ele faz 2 né? milhões logo que no primeiro mês que sai da casa. Não, e ela pode digital. até fazer uma Playboy e tudo mais como um trabalho artístico, mas assim, ela não é um Porto Seguro. Não. Saiu disso, né? Saiu disso. Depois não, você é esquecido. Entendeu? Não é um Porto Seguro assim, vou fazer a Playboy pra ter valido a pena. E você que já convive muitos anos com digitais influencers, você já viu muita gente estourando e muita gente também caindo. Fala aí pra galera que tá escutando alguns passos, né, pra quando você tá começando uma carreira no digital, por onde não ir? Aonde que a galera errou que você fala, pô, não vai por aí. Qual que é a dica que você dá pra galera? Com a ganância de seguidores. Não vá. Na ilusão, você cai na não ilusão. Não vá querer alcançar seguidor. Alcançar seguidor sem ter qualidade não funciona. Boa. Eu tenho pouquíssimos seguidores, sei lá, 4 mil e poucos seguidores, mas eu posto alguma coisa voltada do meu trabalho, eu explodo.
engajados, né? Sim, Eu explodo de trazer venda para mim, Sim. de cliente me procurando. sim. Então, o que importa de fato é você entender para quem você tá falando. Sim. Não é só números. Não é os Não adianta, números. não adianta alugar a Porsche e fazer um... Exatamente. Arrasta pra cima? Não adianta, não. E não, Puta, Bu, cancela a exatamente. Porsche. Cancela a Porsche. Não vai funcionar. A gente ia não... comprar uma Porsche compartilhada aqui, pra ó, ver já se rolava estragaram. engajamento, É. né? Só não ia pagar, Cada mas nós ia semana comprar. não usa, entendi. né? Eu acho que assim, é você ter essa ganância por seguidor. Porque assim, viralizar nas redes sociais não quer dizer nada. Será que aquelas pessoas realmente elas se interessam pelo seu conteúdo? Vai vir um monte de gente. Ai, viralizei no TikTok, tem um monte de seguidor. Mas será que aquelas pessoas ficam? O que você tá contando de história? Qual é o seu conteúdo de verdade? É você ter poucos e bons, e que aqueles bons que estejam ali, eles consumam seu conteúdo, interajam de fato, para que você venda alguma coisa no final, ou que no final, enfim, Sim. seu propósito seja atingido dentro da rede social. Então, para mim, o pior erro de um influenciador, de qualquer um que entra na internet, é achar que você vai ser metrificado por número de seguidores. Eu preciso. Não, você não precisa. Você precisa criar conteúdo. Crie conteúdo dentro do teu nicho. Entenda qual é o seu nicho. Na Digital Social, a gente tem um processo muito longo para entender... assim, para vocês entenderem, tá? Eu tenho um braço lá que a gente faz posicionamento estratégico para pessoas que podem ser desde artistas até CEOs, presidentes de grandes empresas. E lá a gente entende isso. Entende essa pessoa, quem é você? E eu utilizo uma pirâmide para entender quem é aquela pessoa, para chegar no que ela vai contar. Tá, e agora, o que você vai falar? Qual é a sua essência, seus valores? Quem é você? Como as pessoas te veem aqui? Para entender, de fato, onde você quer chegar e o que você quer conversar. Uhum. O que você vai falar para o seu público? Tá, às vezes o que eu quero falar é X coisa. Sei lá, eu vou contar a história do futebol brasileiro aqui no meu perfil. Beleza, você tem que atingir aquele nicho, de fato, com o teu conteúdo. Mas entenda qual é o teu conteúdo. Não adianta você sair atirando qualquer coisa para viralizar e para ter número de seguidores. Né? O que aconteceu com muitos youtubers, voltando dos youtubers, e que acontece hoje com os tiktokers também, cara, quero viralizar com vídeo, quero estar lá, quero que todo mundo veja meu vídeo, mas de fato depois você não segura essa audiência. Sim. Né? Como você segura? A não ser que você faça uma coisa extremamente democratizada, tipo palhaçada. Dancinha, e mesmo os com caramba. humor, mas mesmo com humor, há um limite. Entendi. Existe o humor, um limite e um nicho para ser engajado. Tem influenciadores de humor sobre evangélicos que falam sobre a igreja evangélica e tratam a igreja evangélica como humor. Dentro do humor até tem nichos. Esse é um caminho, assim, para você ter performance, para você não desanimar. Seria isso, mais ou menos. Exatamente. Por exemplo, um Tiririca. Esse cara não tá nem aí, ele manda para o Brasil inteiro. Mas aí você vai achar que você vai ganhar o Tiririca? Mas mesmo assim, vamos falar com... Ele tem um perfil. Ele tem um perfil, ele vai alcançar uma classe C, D, E. Entendi. Que talvez não alcance, gente. A gente não ache tanta graça no que o Tirulipa, né? É que o Tiririca, ele já saiu, né? Mas que o Tirulipa faça. Então, ele pode até alcançar uma massa, tá? Mas, de fato, quem vai engajar ali é quem realmente consome aquele tipo de conteúdo. Sim. Todo mundo, no final das contas, tem um público-alvo certo, né? Pode atingir muitos, atingir minha avó e etc, enfim. Mas, de fato, quem vai engajar é um nicho, né? Pra quem que ele fala ali? De fato, talvez não seja a gente. Então, tudo isso é um estudo do planejamento estratégico de influência que volta porque que a marca precisa de alguém que pense por ela, Sim. Sim. né? Sim. E hoje a gente consegue perceber alguns tipos de nichos que movimentam a internet, né? Sim. Os mais velhos senhores estão no Facebook. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa há mais de 60 anos no Instagram, né? Eles estão ali no Facebook. A molecada mais nova, dos 18 para baixo, dos 15 para baixo, estão mais concentrada ali no TikTok. Uhum. A galera já, né, da atualidade, do movimento aí, já tá mais no Instagram. Então, cada canal ali você consegue direcionar para você encontrar o seu melhor público-alvo. Exatamente. Isso é muito bom que você tenha essa visão, que não é todo mundo que tem. As pessoas acham que o Facebook morreu. O Facebook não morreu. Perfeito. O Facebook não morreu. E eu falo para os meus clientes. Você tem que entender onde está o seu público. E a partir dali entender qual é o influenciador que você vai colocar. Conheço pessoas que vendem milhões no Facebook. Eu conheço pessoas que vendem milhões no Facebook. É só você entender o seu público-alvo. Eu, por exemplo, deixa eu ver qual que é a minha rede. Facebook? Da empresa. Da empresa, Facebook? LinkedIn. Ah, não. Você é.
Então, Sim, o LinkedIn você vai vender para B2B, tá? Mas o LinkedIn todo mundo tá lá. Hoje em dia o LinkedIn também é um ponto muito importante que até eu faço palestras sobre LinkedIn. O LinkedIn, ele virou uma ferramenta muito mais de artigos e news. Ele traz a notícia. Eu não sei você, mas eu sou muito bem informada pelo LinkedIn. Se eu ficar o dia inteiro no LinkedIn, eu tenho notícia o tempo inteiro na minha mão. Notícia de vários tipos de mercado. É ali que você vai achar muita notícia. Que antigamente a gente postava no Facebook, né? A galera compartilhava no Twitter, etc. O LinkedIn, ele tá ali. Claro que você vai vender muito mais para um B2B. Mas também, o LinkedIn, ele tá abrindo um leque de não achar que é só um lugar corp. Você tá ali recebendo informação também. Sim, como se fosse um jornal dinâmico. Exatamente. Mas só vê umas fakezinha news, mas tudo certo. Ali é um ambiente onde você vai circular, onde você se sente bem, né? O Instagram ali, você circula por ali também, porque você sabe que você vai encontrar conteúdos daquela qualidade ali naquele lugar. Exatamente. E o LinkedIn, eu acho fantástico. Pra você ter uma noção, o Mastercard comigo faz só B2B. Faz também B2C, mas agora a gente tá fazendo bastante B2B. E isso de fazer o B2B de Mastercard é muito interessante, porque eles impactam de fato quem eles querem ali. E poucas marcas entenderam essa visibilidade que dá para fazer influência dentro do LinkedIn. O LinkedIn, ele é que assim, você precisa entender qual que é o seu cliente, né? Claro. É que o problema das pessoas, na verdade, é que elas geralmente aí tem a ver com vendas, né? Elas não desenham um funil inteiro, então elas não conseguem entender o custo, né, de marketing, o custo de um lead ou a conversão dele, à medida que, por exemplo, aí o cara acha que ele não está investindo, ele acha que ele está gastando. Né? E muitas vezes você acaba jogando mais dinheiro. Um problema também das pessoas quando elas fazem o marketing e tudo mais é que muitas vezes, tirando o marketing de influência, que acho que tem não tirando, mas o marketing de influência tem muito com posicionamento, né? Sim, totalmente. Mas o marketing de venda, muitas vezes a pessoa não define o alvo. E qual que é o alvo? É tantas vendas. Então, o que acontece? Se ele tem um alvo de tantas vendas, provavelmente ele tem uma estrutura que vai saturar a hora que der tantas vendas. E aí, duas coisas que acontecem. Ele acha que está torrando dinheiro a mais do que precisa. Bom, mas também são várias coisas, né? Porque também muitas vezes isso reduz, se ele não fizer encher o funil, ele reduz a margem do ticket dele, né? Uhum. A gente chegando na reta final, né, Bu? Eu queria assim, que você desse uma dica assim, da sua carreira. Você tem toda uma pegada de planejamento versus posicionamento, criação, inovação. Não só você, como a sua empresa também. O que vocês estão fazendo, pelo que eu entendi, pelo que eu conheço, não existe, né? Não tem alguém que está fazendo como está fazendo. Né? Não é à toa que vocês estão na base de clientes Magazine Luiza, Mastercard, Riachuelo. Se tivesse americano, você ia falar assim, pagou? Não vamos fazer concorrente, né? A gente tem Magalu. Entendi. Mas Sicredi. Conta pra nós aí, Duolingo, que tá bombando no TikTok. Depois, a gente que tá nos assistindo, vá até o TikTok do Duolingo pra vocês verem que maravilhoso. Ela é garota propaganda, já tá achando, viu? Dá uma dica não pra nós, no geral, né? Do que você acha que é a grande sacada hoje, que você acha que foi uma virada de chave para você, que você viu, ou da sua própria mindset aí? Eu acho que, assim, uma dica, primeiro para quem quer se arriscar dentro do marketing digital que engloba a influência, uma marca que queira se arriscar, que queira realmente entrar no marketing influência, precisa entender de fato onde você quer chegar e o que você quer chegar dentro da influência. Você está aberto mesmo para ouvir críticas? Porque a influência te traz críticas. A influência vai... Você entrar dentro do mercado de influência, você tem que estar com uns capacetes que você vai levar pedrada. Não adianta você falar só sobre você mesmo. Outras pessoas falam de você e você vai ter que ouvir. Você está aberto para ouvir? Está aberto para ouvir o que as pessoas vão dizer? O marketing de influência vem junto com opiniões. Ter opinião é muito importante para uma marca crescer. Mas essa marca, ela sabe que ela vai ter opiniões? Não é opinião do influenciador, não. É opinião dos seguidores. Então, para mim, a minha maior dica é: esteja com a sua casa
feita no digital, com as suas redes sociais muito fortes, para você entender, para entrar num planejamento estratégico e criação de influência de uma forma robusta, que você conte o storytelling com começo, meio e fim, e que esse fim seja um fim longo, que a pessoa continue usando o seu produto, para que de fato faça diferença dentro da tua empresa. Não adianta você querer colocar o influenciador dentro de uma estratégia por colocar. Colocar influenciador dentro de uma estratégia por colocar é um tiro no pé de uma grande marca. Então, poupa teu dinheiro. Muitas vezes tem gente que chega pra mim e fala, tá, tenho 10 mil reais. Olha, primeiro, se você tem 10 mil reais, não investe em influência. É muito pouco, porque você tem pouca verba aqui, você vai gastar tudo que você tem e você vai ficar decepcionado, porque você não vai contar uma história legítima. Espera para fazer a influência quando você quiser construir algo legítimo, uma construção com outras pessoas que vão te dar feedbacks. O influenciador, ele vai opinar também, te contar, esse produto é bom, ele é ruim, etc. E o público dele ainda mais. Então, acho que a construção desse pensamento esteja preparado para entrar no mundo que é importantíssimo, todo mundo tem que estar, mas entenda o que você quer fazer e por que você quer entrar. Não adianta você entrar por entrar. Poupa a tua verba, então. Esteja mais robusto para falar com influência. Porque a influência ela tem que ser contínua. Eu sou uma pessoa comum. Eu utilizo algo por um tempo, né? Eu falo dentro da minha vida, da minha realidade por um tempo. Eu não paro de usar uma coisa porque simplesmente eu parei. Então é isso. A influência ela é um storytelling legítimo e constrói narrativas. Constrói verdades. E você entra em narrativas. Você entra em comunidades que já existem. É magnífico. Para mim, a influência, ela tem e tende a crescer cada vez mais. E para as marcas entrarem na influência, elas têm que entender esse processo que eu tô falando. Não entrar por entrar. Senão você gasta dinheiro à toa. E eu sou muito transparente com os meus clientes. Então, vamos fazer algo que realmente mude para vocês. E que no final das contas, a gente consiga traçar o KPI e ele tá sendo medido até o final e que ele te dê retorno nessa primeira flight, que esses flights virem perenes, né? Então é isso, assim, a ideia de trabalhar com influência, as pessoas têm que entender que tá falando pro público-alvo da marca, não é sobre gosto pessoal, você está falando sobre o seu público-alvo, não é por números de seguidores, não é por nada disso, é sobre estratégia criativa e projetos que realmente façam diferença para as empresas. Boa. Essa é a minha maior dica. Legal. E como que a galera faz para ter esse acesso e querer ser um digital influencer? Olha, assim, na minha empresa a gente não agencia ninguém de fato, tá? A Digital Social, ela cria projetos e faz planejamentos estratégicos para a marca. Eu vou indicar o melhor influenciador que tem no mercado dentro daquela minha criação. Agora, quem que é o seu influenciador? Acho que tem um outro momento, existem outras empresas que agenciam essas pessoas, mas eu tenho algumas dicas para dar muito importante, né? Se você quer realmente, na verdade, todos nós somos influenciadores, mas se você quer realmente investir nas redes sociais, não fique só em uma rede social. Construa conteúdo para diversas redes sociais. E pense em você como uma marca. Você pensando como uma marca, você vai entender que essa marca tem inúmeros produtos. Boa. E aí eu vou estar, sei lá, eu vou ter uma palestra, eu vou ter um curso online. Eu sou um influenciador que também faz podcast. Com esses podcasts eu capto patrocínio. Eu também faço public posts. Public post não é a única saída, né? A gente fala sobre o Creator Economy. A Creator Economy é muito mais do que você estar numa rede social. É você ter o open mind, que a gente diz, e uma mudança de mindset para você entender que você precisa estar pensando como uma marca. A gente fala sobre uma Boca Rosa, por exemplo, que é a Bianca Andrade. Ela não é só o Instagram, o TikTok. Ela é uma marca que ela reverberou em várias outras marcas. Ela tem uma marca de maquiagem, ela pensa em cabelos, ela faz public post, ela também tem cursos para vender, ela faz palestras. Então, a Creator Economy, e você pensando como uma influência, você tem que pensar nesses várias facetas que você pode ter e vários produtos que você pode vender, né? Então, eu acho que hoje, o maior foco, quando a pessoa fala, cara, eu quero investir na rede social, não é só pensar em uma rede social, é pensar em abrir esse pensamento e se tornar uma marca que venda também, porque senão você não sobrevive, né? Boa. Entendi Isso aí. que as pessoas pensam como ser um produto, mas na verdade elas têm que ser uma marca.
Exatamente. É isso Pegou, aí. Bruno? É Pegou isso. essa pedrada na É testa isso, aí? Pegou a chave. exatamente. Para você entrar dentro da economia de criação de conteúdo. Porque você vira muito mais do que somente influenciar. Você vira um criador, né? Um criador pode criar para qualquer coisa. Vocês são os creators. Eu sou uma creator, né? É muito mais do que ficar numa rede social tentando influenciar. Porque influenciar você já influencia, né? Então, você pensando em você como uma marca, você abre horizontes e você, daqui a pouco, pode, sei lá, via Web3 e não existir mais nenhuma rede social que já tem a Web3, né? Mas se tornar mais popular e não existir mais nenhuma rede social e você continuar fazendo conteúdo por onde for. E você influenciando por onde for. Posso falar uma coisa? E se a gente pensar dessa forma? Por exemplo, geralmente os influenciadores, eles acabam perdendo gás porque eles se pensam como um produto e, na verdade, eles são uma marca. Então, o segredo para eles é o seguinte, desenvolver um produto. Dessa forma, eles vão criar receita e vai valer a pena ele continuar naquilo. Exatamente, exatamente. Então, se você quer ser influenciador, você tem que montar um produto, porque senão a CPFL vai cobrar do mesmo jeito. Exatamente, porque nem toda marca vai te ver. E nem toda marca vai fazer post com você. Mas eu conheço muita gente... Quais são as variáveis de produto? Olha, depende. Primeiro, public post, né? Isso é um produto. Outro, que a maioria faz, são cursos Arrasta pra digitais. cima. Você quer um curso? É o que mais bomba, né? Curso. Como fazer um galera podcast. faz. Como fazer um podcast. Muito legal. Mas eu acho muito valioso isso, porque... antigamente a gente tinha educação concentrada somente em grandes escolas e instituições. E hoje as pessoas elas conseguem passar o conhecimento delas através de cursos. E esses cursos digitais, com a pandemia, aumentou muito e a gente vê que muita gente consegue aprender. Isso é maravilhoso. Então eu acho que um outro produto é esse. Outros produtos são palestras, né? Muita gente sobrevive de palestras, começando a partir de redes sociais. Isso é fantástico. Aí é o céu é o limite, né? Você, dependendo do que você for, do teu nicho, você pode fazer várias coisas, né? Você pode ter uma marca de shampoo, se você é pro mundo da beleza. Você pode ter uma marca de makers. Na verdade, já tem gente abrindo IPO. Influenciador que começou na rede social e abrindo IPO, porque virou uma grande... daqui a pouco o Boca Rosa já deve estar. Os gringos têm muitos. Muita gente já está estudando abrir, né? A gente sabe disso. Gringos tem vários, assim, inúmeros. Assim, eu posso citar vários que já estão entrando assim. E o que tá... qual que é a sua visão que você vê da gringa que lá estourou e que pode ser um movimento que esteja vindo pro Brasil? Olha, eu vou te falar que o Brasil, ele é... o maior exportador de rede social e de influenciador. É A mesmo? gente exporta muito. É porque o público nosso é meio viciadão, né? A gente Ele é bem apaixonado, viciado, né? a gente é apaixonado. E, na verdade, a gente tem mais influenciador. O país que tem mais influenciador do mundo. Porque também tem mais usuários. Porque tem mais usuários também, mas também eu acho que é porque o brasileiro deu uma entrevista essa semana pro Rio2C e eles me perguntaram sobre isso, exatamente essa pergunta. Eu falei, eu acho que tem uma questão do brasileiro, porque o brasileiro é muito legítimo em vida real. E a vida real encanta. E as pessoas se encantam pela vida real. Boa. A gente aqui é muito transparente, a gente é um livro aberto. Vê se os gringos são, eles não são. O brasileiro só dando beijo no rosto, Exatamente, um abração, exatamente. carnaval. Então, Enquanto o cara na rua já saca o celular, começa a filmar um gritando com o outro. A gente exporta muito conteúdo, mas a gente também importa muito conteúdo do TikTok, isso é fato. Muitas trends bombam na gringa pra vir pra cá, mas talvez aqui a gente faça ela bombar muito mais, né? Então, eu acho que o influenciador brasileiro, eu trabalho com influenciadores internacionais também, eu faço inúmeras estratégias, até fiz a Copa do Mundo na Rússia, com estratégia de influência cruzada com vários influenciadores do mundo, e a gente vê que os brasileiros são os que têm mais engajamento. Os próprios gringos falam, os alemães ficam chocados como a gente está na influência voando. Mas a gente importa muito trends, muita música, ainda a gente usa muito áudio gringo, né? A gente faz muito meme de áudio gringo, a gente pega muita música gringa, então a gente exporta muito isso. Mas importa muito isso, né? E o que a gente exporta é a nossa vida real. E que eles
veem a gente como uma influência muito grande. Legal. Boa. Thaís, estamos chegando nos momentos finais da nossa conversa, o papo tá muito bom. Muito bom. Eu queria saber, Eu aprendi bastante hoje. Hein? Que bom, eu também aprendi com vocês. fala pros ouvintes que tá ouvindo a gente, qual que é o momento que a pessoa se enxerga como virar um influente, né? Que momento que ela pode virar a chave dela, que ela fala, pô, realmente eu acho que eu posso ser um influenciador e qual que é o benefício de você hoje ter o poder de influenciar as pessoas? Acho que a influência existe desde Jesus, né? Jesus foi o maior influenciador. O maior influenciador. Ele moveu multidões. A influência já existe em todos os pilares da sociedade. Todo mundo já influencia todo mundo. Mas para você entender que você também precisa levar essa sua influência para as redes sociais, se alguém te fala que você é bom no negócio e te pergunta sempre sobre aquilo, você já influencia alguém. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Porque aí você já dá um start. Cara, eu faço bem aquilo. E se eu faço bem aquilo e tem gente se interessando por isso, eu tô influenciando ela. Por que não levar para mais pessoas? É essa a chavinha que você vira. Boa. É essa chavinha que eu queria que você falasse. E a partir de que momento que essa pessoa consegue enxergar que às vezes não é só a gente tá no presencial para você poder aprender. E você poder escalar isso através da internet, se você poder atravessar fronteiras em outro país, você poder estar vendendo um curso lá. Eu acho que assim, você tem que se arriscar. Se a pessoa do teu lado no offline, na conversa aqui, falou que você é bom em alguma coisa, se joga pra rede social. Vai lá e cria conteúdo. Não é tão fácil, a gente sabe que não é tão fácil. Assim, não vai ter caminho das pedras. Você realmente vai ter que, de fato, ralar. Vai ter que ralar mesmo para fazer conteúdo. E fazer conteúdo que as pessoas consumam, de fato. Não que a pessoa dá um like e vai embora. O like não significa nada para você. O que te importa mesmo é que aquele cara que compartilhou aquilo. Boa. Isso que eu ia falar para você. Agora, fala pra galera de casa a cereja do bolo de como engajar um perfil. Já fala pra curtir o vídeo também, galera. De como se conectar, Exatamente, reter aquele público. Como que a pessoa no Instagram consegue gerenciar isso aí? Acho que no Instagram e em todas as redes sociais, né? A partir do momento que você vê que as pessoas estão compartilhando aquele conteúdo, é o mais importante. O conteúdo, quando ele é compartilhado, ele vira uma teia. Quando ele é salvo, a pessoa quer ver de novo. Boa. Então façam isso aqui, viu? Com Ou os seja, posts. se salvou, se teve bastante salvamento no vídeo, significa que aquele vídeo performou e você precisa postar mais conteúdo sobre aquilo. É uma métrica. Você analisar as suas métricas é muito importante para você ver e decidir para onde você ir. O que acontece é que tem gente que cria conteúdo e não analisa a métrica. Se você não olha o dado, que é o que a gente falou, que é o petróleo, enfim, que é o que eu uso muito, você não sabe se ele foi bem ou se foi mal aquele conteúdo. Você vai criando e não tá vendo nada. Você tem que criar e entender. Tá, o que as pessoas estão falando sobre esse meu conteúdo? O que elas estão pedindo mais, né? As pessoas usam o Instagram como ferramenta, porém não extraem 100% daquilo, né? Isso. Coloca lá uma enquetezinha pra pessoa se interagir, pra ela clicar e cada vez que você postar alguma coisa, ela vai receber o seu conteúdo em primeiro lugar, né? Então, isso que começa a chamar a atenção e a gente começa a entender como que o Instagram trabalha, como que ele performa e qual que vai ser a entrega daqui 2, 3 anos. Com certeza a entrega vai cair para o próprio usuário investir uma grana de patrocínio para eles o patrocínio, monetizarem. Patrocinar os posts eu não vejo como algo ruim. Na verdade, o patrocínio do post ele vai pulverizar para mais gente para conhecer esse seu conteúdo. Não adianta você patrocinar e não ter um bom conteúdo. Legal. Entendeu? E o que é interessante a pessoa patrocinar de conteúdo e não patrocinar qualquer coisa. Exatamente. Aí tem todo um estudo e uma estratégia de marketing, né, por trás. Você tem que entender de fato o que você vai falar para aquele público-alvo. Talvez pegar o que mais teve compartilhamento? Ou que não necessariamente. Mais eu gosto de fazer conteúdo específico para patrocinado. Eu faço conteúdo específico. Cria um storytelling, cria uma copy uma forma ativa os gatilhos mentais. Exatamente. Uma forma de capturar a pessoa, de como você que ninguém te conhece. Porque normalmente, quando você patrocina um post, você não quer voltar para sua base, você quer trazer gente nova.
Então, se você tá trazendo gente nova, você vai ter que pensar nos gatilhos, na forma Legal. como você traz essa pessoa nova. Fala desse caminho, a partir do momento que essa pessoa é atraída pro seu perfil, como tratar essa... A partir assim, eu sou a favor de patrocinar. Eu sou muito a favor de patrocinar, porque eu acho que, assim, principalmente qualquer rede social não tá entregando nada. Isso é fato. Então você patrocina para esse seu conteúdo chegar para mais pessoas. Beleza. Mas assim, quando você faz esse conteúdo, você tem que focar no nicho que você quer. Boa. Então, tenha que vir pessoas, né, que realmente se interessem, qualificadas, que se interessem pelo seu conteúdo. E a partir dali, você tem que estar com a tua rede social com conteúdos parecidos com aquele que você patrocinou e com mais qualidade ainda. E que contem uma história ainda melhor e que tenham conteúdo de qualidade e informação. Não adianta você trazer a pessoa ali pra vender teu curso. Meu, então, a partir isso do daí momento, é cagada. que Desculpa você palavrão, fez mas é cagada. A partir do momento que você fez um patrocínio e essa pessoa foi pro seu perfil, essa hora ela tem que cair num ambiente totalmente... acolhedor de conteúdo e que tenha retenção. Pra ter a retenção. Exatamente. E que tenha retenção ali. Não adianta você ficar falando a mesma coisa e não ter inovações dentro desse conteúdo. Não adianta você falar sobre alimentação saudável, a hora que a pessoa vai pro seu perfil tem, sei lá, um monte de hambúrguer lá. Exatamente. Não tem que ser coerente. Tem que conversar. Né? Tem que conversar. E retenção é sobre dar informação. E não é um problema da informação, gente. Ninguém vai fazer igual você. Respondendo a pergunta como fazer, cada indivíduo é único. Ninguém faz igual a você. Podem até tentar copiar, mas fazer igual a você, ninguém vai fazer. Tenta fazer mais vídeo, né? Que geralmente vai ficar mais autêntico. Quando você tenta criar conteúdo muito engessado, muito contratado e tudo mais, geralmente tende a ser uma coisa mais travada. Tem que ser sua cara, tem que ser você, tem que ter legitimidade. Tem que ser do seu jeito, no seu sotaque, no seu momento. Exatamente. Para realmente conectar. Exatamente. A gente percebeu que, às vezes, a gente queria falar, sabe, de um jeito diferente e tal, e a gente percebeu que ninguém ia querer assistir não vocês, conecta, não tem retenção. Tá bom que semana passada tomamos uma garrafa de cachaça, acho que eu empolguei. Dá pra ter um meio termo, né? Não causem muito, viu? Fica lá. Mas é isso aí, galera. Eu vou reduzir, eu vou colocar agora o sarrafo pra 3 doses. Isso. 3 doses isso na próxima. Com a garrafa inteira. Tá, aonde que nós encontramos você nas redes sociais? Sim, @Thaís Almendra, acho que vai estar escrito aí, mas meu nome é THAYS, Almendra, tá? BRA. E a Digital Social, que é Digital Social BR, também no Instagram, em todas as redes vocês conseguem achar a gente, principalmente Instagram, LinkedIn, TikTok, estamos por aí. É isso. É isso aí. O podcast é Como Fazer, _podcast, se você estiver escutando no Spotify, já segue lá. O meu é Victor HDC Moraes e... O meu Instagram, Bruno_Nakati. Segue lá, galera. Já se inscreve no canal aí. Compartilha com seus amigos. Comenta aí no vídeo quais foram os insights que você tirou dessa conversa maravilhosa que a gente teve hoje, né? E se você for um digital influencer ou estiver pensando em entrar nesse ramo, nesse caminho, comenta no vídeo ou manda uma mensagem pra gente ou pra Thaís. Pode me mandar, eu sempre respondo tudo. Que a gente vai responder todo mundo lá. Com certeza. E estamos esperando a todos aí. Muito obrigada. Certo? Muito obrigada, meninas. Foi Obrigado, maravilhoso, Thaís. muito legal. Valeu. Sensacional. Obrigada, gente. Obrigada.